Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Aus. Bom dia a todos e a todas que estão do outro lado do universo. Do universo ou do rádio? Do universo. Por que do universo? Porque eu estou pensando que estamos na galáxia Kree. Estamos na galáxia Kree indo para o universo, para a Via Láctea. Seria mais interessante talvez Titã, porque essa história se passa mais em Titã. Mas se for Titã, tem que para Saturno. Então pronto. Tá bom, então estamos em Titã, lua de Saturno. Existe uma teoria de que algumas luas de Saturno podem haver vida, ou pelo menos água, melhor dizendo. Europa, se eu não me engano, é uma delas. Europa? São Uma 12, gelerona, se eu não me engano. são 12 luas? Não, Eu não vou lembrar. Eu não sei. eu nunca contei. Mas eu sei que as mais famosas é Titã e Europa. Tem uma que é uma tempestade constante, assim, um negócio louco. É. E uma que é de gelo, reflete qualquer luz, não consegue ver nada que tem lá dentro. É cheio das loucuras, assim. Mas é um cara. É um, Passa a fronteira final. Né? é um planetazinho muito legal de se viver, velho. Ele é gasoso. É grande, mas é gasoso. Deve ser muito legal. Ah, deve ser Acho. Não queria morar num lugar gasoso. Ó, é melhor num lugar gasoso que Mercúrio. Cara, Mercúrio deve ser uma coisinha assim pra tomar um. As pessoas que gostam de ficar na praia, assim, Mercúrio, torrando ao Salvador. sol. E aí a diferença. Você quer tomar banho de praia, banho de sol, sei lá, vai pra. Mercúrio. Vai pra Mercúrio. Mó fera viver lá. Tô de boas aqui na Terra. Tranquilo. Já estamos sofrendo, né? Já estamos sofrendo. Muito bem, senhoras e senhores, começa mais um programa Quadrinhos. Já deu pra perceber quem está presente, né? Depois de uma longa data. O legal é que a camisa dele tá bem no estilo, tá? Back to the Back to the Future. Future. Ela já é do passado. Né? Ele voltou em 2015, É. eu acho. 2015, tá escrito aqui. O legal é The Future is Here. Aposto que ele comprou em 2015. Eu comprei em 2015. Vou continuar usando até ela se desfazer no meu corpo. Vai demorar? Tiago Marinho, Wilson's Powers De novo. e um dos... vamos lá. O motivo desse programa são 3 motivos bestas. Primeiro motivo, Samuel. Não foi o senhor, desculpa. Não, ele é um dos motivos de estar aqui. Dele com o Capitão Marvel. Mas ele realmente, depois que ele pegou o Capitão Marvel, ele ficou vidrado no personagem mais do que eu, velho. Tanto que teve revistas que eu fui atrás de ler e até hoje ele não leu e eu já li. Já fui coisas velhas atrás de internet. Graças a Deus ele investiu numa coisa na minha vida chamada inglês, então aí eu tenho mais facilidade. Tem gente que gosta até do uniforme branco e verde. Olha, eu pensei em comprar aquele uniforme branco e verde na estreia da Capitã Marvel. Infelizmente vai ser difícil. Tomara que não. Não falo que eu não. Não falo que eu gostaria de comprar, mas é só pra ser purista. Poucas coisas são mais cafona que a cirola vermelha, né? É aquele uniforme branco e verde lá. Então, o segundo motivo é o senhor Marinho, que é o nosso especialista em Marvel. Né? Como a gente sempre brinca, né? Nós somos os nossos especialistas, é sempre bom ir atrás dos especialistas. Na verdade, a gente fala especialista, mas é aquela galera que leu mais o personagem, que leu mais o universo. Então, nesse caso, o senhor tem um entendimento de Marvel bem profundo. Que bom. Feliz. Por alguma coisa esses anos de leitura serviram. Pois é, pelo menos pra falar com os outros, não conheço muito. Pois os programadores numa hora dessa, né? E o terceiro motivo não tem nada a ver com nós 3, mas tem a ver com o próximo filme da Marvel. 2019. Que 2019, se eu não me engano, é o primeiro, né? Sim, era o primeiro. Pode ser fevereiro ou março. Não, acho que é fevereiro. Fevereiro, né? Fevereiro, porque eles estão fazendo fevereiro, abril. E Não, deveria Vingadores é em abril. É abril. Tá, isso. E deveria ser esse ano, mesmo os dois. esse ano que quebraram a regra, né? Que geralmente é em setembro, novembro. Depende. Quando eles estavam. Já estava pronto. Aí os caras correram atrás e soltaram. Assim. Mas esse Quando eles estavam a Marvel estava fazendo 2 filmes, era no meio e um no final.
Como agora estão fazendo 3, então eles estão colocando no começo, o 2 no começo e um no meio. Tanto que é até Não, engraçado não, a não. gente chegar no Se bem meio. que Thor Ragnarok foi em setembro, né? O Thor foi em outubro. Outubro. E isso que eu estou falando, tô pegando mais essa ideia de. Outubro ou Final de novembro? outubro, mesmo novembro. Outubro já, Foi novembro. Foi bem finalzinho mais. Foi. Mas eu acho que eles vão lançando na medida. O Homem-Formiga, por exemplo, eu acho que não é um filme que ele ia concorrer com grandes lançamentos de final de ano, assim, então eles acabaram adiantando, pegando. Ele é comédia, né? Ele não é um mais mainstream Dramão, dos né? heróis, assim, né? Então, Como a talvez- gente gosta de falar da rival, vai lembrar que o Aquaman ele vai sair no final do ano da DC. Então, pra você ver que eles já arrasta. Eles, pra não sacanearem a arrasta. Warner, né? É. Lançando um filme de super-herói bom junto com o da Warner. Aí É eles que- lançaram agora no começo do ano pra poder que o Aquaman ganhe algum dinheiro. porque já basta o Aquaman. Guerra Civil e o Batman vs Superman que já deu Eu aquela vejo as massas clamando assim, todo mundo queria ver o filme do Aquaman, né? Eu acordava todo dia de manhã pensando, gente, eu queria tanto ver o Aquaman no cinema. Né? Eu acho que. Você tá segurando o É. riso, velho. Acho que eles escutaram essa prece de todas as pessoas do mundo e vão lançar Gente, pra quem não viu, vai ter o filme dos Novos Titãs. Vai. Vá no Pelo cinema. menos é animação. É animação, né? Vá no cinema, assista o trailer. O senhor. Já tem o trailer? Já tem o trailer. trailer. A gente não pode falar. A gente só pode falar uma coisa do trailer dos Novos Titãs. Eu não vi. É massa. Eu tava no celular. A melhor hora do filme são os trailers. Cara. Por quê? Não sei. Mas se você for ver Incríveis 2, tem um trailer dos Novos Titãs. E tem uma Ou hora em Formiga, que né? o Robin. Não foi no Novos Não, Titãs. foi. Mas Não, é com nesse aquele caso desenho aparece. atual? Oi? É o desenho atual ou É, eles desenho fizeram atual. novo? Não, é Desenho atual. E tem uma hora que eles brincam assim, se o Aquaman pode ter um filme, nós também podemos ter um filme. Pois é, coitado, né? Em animação, mas tem. É muito triste você ser qualquer super-herói que não o Aquaman e não ter um filme antes dele, né? Pois é. Então, assim... Não ser fã dele, desculpa, gente. Vocês que gostam do Aquaman, vocês dois, desculpem aí. Uhum. Foi mal. Mas, no final do Guerra Infinita, das cenas... Ó, momento spoiler, hein? Um dos momentos pós-créditos... Ah, é o quando- Se único você não cena viu possível. Guerra Infinita até agora, meu amigo, o problema é seu. Agora Já vai Não, saber. é spoiler, mas quando... você merece. É quando o Nick Fury, né, chama, né, na verdade, Por um bip. para um bip, Capitão Marvel. na verdade chama, Eu nunca mexi com aquilo, gente. Eu acho tão engraçado. pois é, a gente vê o símbolo, na verdade, Marvel, né, Símbolo da Capitão. o símbolo da Capitão Marvel. Então a gente, por conta disso, hoje vamos falar do Capitão Marvel. Porque eu gosto dele e não tô nem ligando um pouco pra Carol Danvers. Carol Danvers. Então a gente quer falar do Capitão Marvel. É importante estabelecer qual é o Capitão Marvel, porque tem um monte. Pois é. O Marvel, claro que eu Nós começo. vamos falar da época. Eu não é querendo, né, falar mal de quem é muito fã do Capitão Marvel, assim, mas a gente vai falar daquela época em que ele era tão ruim, mas tão ruim, que a Marvel lançava as edições dele tipo, bimestralmente, assim, só pra não perder o nome, né? direitos Não do perder os nome. direitos do nome. Para quem não sabe, Era ruim. existe uma briga em cima disso, né? Ele era do. Esqueci o nome da editora original agora. Era falso. Não, porque assim, Fawcett. o personagem Capitão Marvel é da Fawcett. Só que a Marvel nos anos 50, né, a verdade o nome da Marvel era Timely, não era Atlas. De Atlas passou para Timely e de Timely passou para Marvel nos anos 60. Isso. E já tinha um personagem da Fawcett chamado Marvel, né, Capitão Marvel, Capitão Marvel. que é o nosso velho bom Shazam. Que a gente, na verdade, nos anos 80, 70, 80, a gente entendia muito mais como Shazam do que Capitão Marvel, Que era né? o nome do quadrinho dele, né? É, Eles que é o nome do tiveram quadrinho. que publicar ele como Shazam por causa da todo um problema judicial muito louco. Alguém comprou a Fawcett, Não, uns caras ficaram com personagem, na verdade, a coisa é muito muito legal porque a DC entrou em briga com a Fawcett porque ela falou que o Capitão Marvel era uma cópia do Super-Homem. Isso. Detalhe, quem sabe muito bem dessa história é o Zé Paulo, em que ele até lembrou uma vez, em alguns programas passados, ele lembrou de uma coisa importante. A briga judicial nunca acabou. Não, a galera A só. Fawcett simplesmente chegou num ponto em que ela virou pra DC e falou, gente, eu não tenho mais grana. Isso. Vocês podem ficar com os personagens. Não tem mais pra onde. Aí depois teve uma outra editora que ainda publicou umas 5 edições, não lembro qual foi essa outra. A Marvel deu
pare e desista neles lá, né? Um cease and desist, que esses gringos adoram. E aí os caras, não, beleza. Altas, tudo de boa. Pois é, então o que Lá nos acontece? Estados Unidos o negócio é esse, né? A batalha, o importante não é o cara tá certo ou tá errado, ele tem grana pra bancar advogado, né? Cara, E aí a Marvel tem um pouco mais de grana que... A E Marvel e a DC tinham mais grana que o resto da galera. Então, na hora em que Marvel e DC percebem que elas têm um grande problema, que problema é esse? A Marvel tem um nome Marvel, a DC tem um capitão Marvel e elas fazem um acordo. Para a Marvel não perder o direito de usar o nome Marvel, ela precisa ter um personagem chamado Capitão Marvel. E aí que vem o legal, né? Que a gente, no Brasil, existe o gênero. Inflexão de Capitão, gênero, né? inflexão de gênero. Capitão ou capitã. Nos Estados Unidos, essa inflexão de gênero não existe. é só Captain. É só Captain. Então, e precisa ter um nome E nós já tivemos um monte, né? já Tanto que até um colega a gente estava Quantas falando. pessoas usaram o nome 5? por aí. Eu lembro do Marvel, James Bell, a Photon, A Photon, A Mônica né, que é a Rambeau, Mônica né? Rambeau. A A Carol. Carol E teve agora um tem uma outro- garotinha, não tem? Não, ela é Miss Marvel. Miss Marvel, A Kamala é verdade. Miss Marvel. Isso. Mas teve mais um. Teve Teve mais mais um. Não foi aquele Skrull, que era Kree, que era a cópia do Marvel, ele também ficou com o tempo como Capitão Marvel Isso foi o Capitão Marvel dos Skrulls. do 2008, né? Foi aquela Uhum. época da Guerra Secreta, isso mesmo. Isso. Então é obrigatório a Marvel ter uma revista chamada Capitão Marvel. Capitão Um Marvel. personagem, né? É, Não e tem um necessariamente personagem. a revista, É, se eu não me engano. Mas eu lembro que nessa a treta era essa, eles ficavam publicando e era meio difícil, assim, ninguém não tava vendendo muito bem. pois é, então obrigatoriamente, né? E hoje a gente vai falar desse personagem dos anos 60, 70, a qual muita gente, quem quer saber realmente quem é Thanos, principalmente quem é Thanos e quem é Marvel, E quem é o Drax, pô? e quem é o Drax, Principalmente o Drax. É. Aquele do cinema é os três, depressivo, né? Drax, o Thanos e Marvel e Titã. A gente vai falar, a gente vai dar uma passada boa nisso tudo e talvez a gente consiga chegar até a morte dele. Talvez. Deus o tenha. Programa Quadrinhos dando uma pausa agora de 2 músicas. Alguém tem ideia aí? De Marvel? De Marvel? Bom, não é. Desculpa, do Marvel. Eu queria aquela música Unbroken, que foi tema dos Vingadores, que é do Black Veil Brides, que eu gostei, tava vendo esses dias. Queria colocar essa. Ok, então a gente vai com essa e alguma música de Marvel, De Maravilhas. de Maravilhas. Daqui a pouco a gente volta. A antena que alcança os sonhos. 98,1 FM, Utopia. A editora Salvat lançou no Brasil 2 edições Ah, meu. chamada Vida e Morte Do Capitão Marvel. do Capitão Marvel. 96 e 98, se não me engano, da coleção deles. Exatamente. E o que tem de tão legal nessas 2 edições? O problema da vida e morte é que essa vida e morte, na verdade, essa vida é explicando coisa pra caraca, meu irmão. A morte, obviamente, é. A morte. geralmente- Eles só foram naquele. Acho que eles foram naquele ponto lá do diabo da consciência cósmica lá da raiva que tem. O Samuel gosta. Assim, eu gostei do debate que eles ficam em torno ali, só. Não muita... Né, é o poder de tipo, o Capitão Marvel vai aparecer onde que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Assim, porque ele vai tipo. Tanto que a gente brincou. Meu sentido aranha cósmico me diz que tem um problema logo ali do outro lado do universo. Tanto que a gente até brincou, o Capitão Marvel meio que se tornou o Superman da Marvel, porque ele tinha poder pra caramba. Ele era ultra mega poderoso e tava em qualquer lugar, né? Tipo assim, opa, precisou de alguém, pipocou o Capitão Marvel ali, né? Então, acaba que o bicho fica... ele é Superman mesmo, né? Ele voa mais rápido que a luz e tal. Não, ele é o todo-poderoso. E o legal... Depois que o Eamon pega ele fica... Que ele começa a poder voar rápido que nem a luz, né? Que ele uhum. solta as estrelinhas. Sim, sim. Uhum. Por isso que, assim, se você quer conhecer o personagem, ele vai ter trocentas mil histórias legais, mas essa é a história que apresenta muita Não, coisa. uma das que eu gosto dele é do Roy Thomas. Quando Sim. ele ficou o Roy Thomas, que dá a primeira repaginada, né, do Capitão Marvel. É, Depois quando que o ele Jim bota o Starlin uniforme pega vermelho. e, pera, eu vou fazer umas maracutaia aqui uma massa.
Ah, E não, aí- com o Roy Thomas ele ainda tá com o uniforme verde, né? O comecinho Tá, da sim, revista, né? Da sim, Capitão no comecinho Marvel. ele ainda tava com o uniforme verde, mas é com o Roy Thomas que ele não, pera, vamos transformar o personagem aqui. Aí faz o negócio do Rick Jones. Faz a parada Rick Jones, É, a Karen Davis isso. vem disso, que é aquela... Quando é que esse cara encontra Carol Danvers da primeira vez? Eu não lembro. Se eu não me engano, era numa missão e aí ela tava num helicóptero muito louco, aí ela chocou com ele, aí o DNA foi muito misturado assim, meio que numa salada mista. E ela tem metade, agora o DNA dela fundido com metade Kree e metade humano. Eu lembrava desse pedaço do DNA, mas não lembro por que ele encontrou com ela. Eu também não lembro Vou ter que direito. lembrar. Gente, o mais legal, Mas na era uma verdade, missão é você dela. pensar que é o seguinte: eles encontraram, tiveram aquele trombamento dos anos 60 incrível, /70, e o DNA misturou. Não foi nem numa, desculpa, tem uma relação sexual, né? Não, Ah. foi tipo duas pessoas correndo, se trombam, e o DNA se mistura. Ah, deve ter envolvido drogas também. Pô, Radiação De um lado gama. ou do outro da página. Radiação gama, explica Radiação tudo. gama. Radiação gama, na dúvida, radiação Radiação gama. os mutantes existem por quê? Radiação Radiação gama. Certeza. Hulk existe por quê? E Radiação comida gama. enlatada. Mas essa história máscara começa do Homem de Ferro, né? O isso. primeiro quadrinho lá da coleção é o do Homem de Ferro, que é ele, que é o Drax, ainda um pouco diferente desse Drax novo, né? Que é o que a galera tá usando no cinema. Ele chama o Homem de Ferro, né? Telepaticamente, dá um grito telepático. Homem de Eu tava Ferro! morrendo de rir, velho, nessa hora. Aquilo é bem cafona, né? Naquela época os quadrinhos eram um pouquinho diferentes, né? Eu gosto Eu também. dessa coisa meio episódica que tinha que resolver nas 20 páginas, né? E tal. É. E tudo se resolve em 20 páginas. E é aí que o Homem... Se eu não tô errado, o Homem de Ferro encontra o Thanos a primeira vez aí, né? Acho que é o primeiro encontro. Sim, se não me Sim, engano, eles sim. estavam enfrentando os Irmãos de Sangue, e aí os Irmãos de Sangue estavam amando do Do Thanos. Thanos. E aí o Thanos Que a gente aparece. não sabia ainda, Que né? era o Quem Thanos. foi quem. Assim, gente, a gente vai falar muita coisa da O revista. Thanos já tinha aparecido ou ele... Não, é a a primeira primeira vez aparição que deles é aparece. ali também, né? A gente vai falar muita coisa, porque, em primeiro lugar, essa edição saiu em 2015, 2016, da Salvat. O que é essa? É. Não, foi recente, ano passado. No passado? 17? Foi? Acho que foi um pouquinho antes. Não, foi ano 17? passado. Foi. Ah, então, é uma história velha que dói, que é uma história dos anos 60. É de 68... É se eu não tô 68, errado. 70. É. E se você for buscar, tem muita coisa que vai aparecer. Então a gente não vai ter muito problema em falar spoiler, não, tá? Então, é mais pra você realmente ver de onde é que veio. A gente não vai falar algumas coisas, óbvio, mas de onde é que você sabe de onde é que tá vindo muita coisa. Por exemplo, o Thanos ele só vai aparecer, eu acho que na quarta, quinta revista. Ou o Thanos mesmo. Sim, por causa que ele ainda tá meio... Ah não, desculpa, confundi as bolas. Eu falei, o Capitão Marvel tá fugindo, quando ele tá fugindo na Guerra Crisco. Se eu não me engano, ele tava ainda... Antes ele tava enfrentando, como sempre, Não, começa com o Rick ele- Jones ainda, isso. fazendo as Uhum. maracutaias. Começa ele chegando com o Rick Jones, né? Eles tinham acabado de derrotar o... Cara, faz Não vou lembrar o nome do cara. Eles tinham acabado de derrotar uma galera escura. Eles tinham acabado de derrotar o Ronan, pô. Uhum. Ah, é Eu tinha verdade, acabado que de eles encontrar foram o fazer Ronan. uma missão, ele- que o Ronan ele queria fazer, trazer Kree, alguma coisa assim. Que é aquela hora que eles têm aquele negócio todo a inteligência Kree chama o Rick Jones lá. Uhum. Uma das vezes que a inteligência Kree usa o Rick Jones, né? Eu não lembro exatamente porquê, mas eles estavam mexendo e o Ronan estava envolvido. Acho que o Ronan e a inteligência Kree estavam envolvidos juntos, eles até deram poder. O Capitão Marvel ele era só um cara fisicamente superior, né? Ele era mais forte porque lá no planeta dele é mais gravidade, se eu não me engano. Uma gravidade maior, da então... gravidade dá ele poder. chega na Terra, ele é tipo mais forte, mais resistente com a pessoa, mas ele não era grandes coisas assim. Tá Foi aí que parecendo acho que Superman. o Ronan com a inteligência cria num esquema assim, naquela revista. Ele começa ainda assim naquela revista, né? Aí o Sterling dá essa repaginada que a galera dá esse poder cósmico pra ele. Aí ele fica fortão, solta uns raios. E aí acontece alguma zica com o Rick Jones, que aí a inteligência Kree fala, não, se eu pegar o Marvel, se o Marvel fundir com ele, eles vão... Aí ele sobrevive, né? Que aí eles ficam naquele negócio de trocar de corpo. Enquanto um tá na Terra, o outro tem que estar na zona negativa. Eles batem o bracelete que bate e trocam de lado. Isso. E se não trocar, e se não bater no bracelete, não trocam de lado. E aí o poder do Marvel... Aí ele fica Dura 4 cósmicozão, mas depois ele... Tem algum problema com o Sol, assim.
Aí ele começa 4 a horas receber depois, dinheiro né? do sol. Aí tem esse negócio que ele só fica 3 ou 4 horas, 4 né? horas. 4 horas. E se ele tá de noite também, ele só tem metade do poder dele, porque tem menos sol. Começa a história ele descobrindo Viu? isso. É Que um os caras segundo vão lá Superman, velho. Sol. Isso, o- ele Sol, é só o poder do sol, ele é super gravidade. forte, ele voa. É um segundo Superman. Pois é. A consciência Detalhe, cósmica pode e a ser o Marvel- super-homem usando e a- todas as não. visões ao mesmo tempo. E a DC nunca se preocupou em lançar um processo contra a Marvel por conta disso. Por que será? Ah, o cara é louro. Ele parece com nada com o super-homem. Ah, é, né? Ele é louro e Não, ele é ele cósmico. tinha cabelo branco, ele tinha antes cabelo branco. É. É, tinha cabelo branco, é verdade. Depois É. que ele só teve cabelo louro, depois Ele ficou louro consciência depois do cósmica. Eon, né? E não vendia tanto, né? O que? O cabelo louro? Não, Não, o o Capitão Marvel Marvel não não vendia vendia tanto. tanto quanto. O Capitão Marvel Shazam. Billy Billy Batson. Então, assim, o mais legal é que no momento em que vai apresentar. Olha só, se você lê quadrinhos, se você está acompanhando os filmes, melhor dizendo, a gente já falou de alguns personagens que até então não existiam, como Drax, o Exterminador, Exterminador. o Conquistador, né, o Ronan, o Acusador. Cara, fiz tudo agora, né? Conquistador. Conquistadores, que é o Ronan, o Drax. Até agora não falou, por exemplo, nada sobre o pai e o irmão O do pai Titã. dele é mencionado naquela cena do Caveira, mas não foi o nome do pai que apareceu ainda. Não, mas no Homem de Ferro, na primeira edição lá do Homem de Ferro, ele já fala. Não, eu tô falando do filme. Ah, do Dos filme. filmes. Tá. Não, no filme a gente fala, Só, tipo, pegou, não pegou, pegou, ótimo. Foi bem. Não falou nada do Star Mas Fox, eu que é o acho, irmão dele. eu acho que Do Thanos. nem o Eros, nem o Mentor, eu não sei se eles vão ter um... Eu acho difícil não aparecer, porque você vai ter que É. trazer personagem novo, explicar quem são. E já ficou Talvez meio claro sim. que o planeta do Thanos acabou por uma burrada deles, né? Às vezes o Thanos é mentiroso, né? Mas A única teoria que eu tenho é aquela que eu falei, talvez o Isaac ainda tá meio funcionando, o Homem de Ferro encontrar lá. Pois e é, ter- Isaac, para quem pode acontecer, para quem está acompanhando o nosso programinha, pode acontecer para quem está acompanhando os filmes, de uma figura fantástica que é o Isaac. Que é o supercomputador de Titã. ele é tão super que o nome dele tem uma macro mais esquisita de todos, assim. Eu não vou lembrar de jeito nenhum, mas se eu lembrar, aqui constando no Wikipedia... eu falo Agora a gente vai fazer uma pesquisa básica enquanto a gente vai falando, enquanto o nosso. Mas o mais interessante é que nessa loucura toda que nós estamos fazendo de passagem, Thanos tem o cubo cósmico, que virou o Tesseract, né? Que virou uma joia do filme, Que é, uma gema, que eu Que achei virou uma meio... gema, uma joia, uma que eu achei pedra. engraçado, porque o Tesseract ele tem poder tanto... E Apesar que eu tava lendo a Guerra Infinita, e o Tesseract ele não é tão forte quanto as 6 gemas, mas ele meio que equivale. Não, ele é bem menos. Ele é bem menos. O cubo cósmico é muito menos, tanto que O Thanos ele vira e fala, não é nada com... As 6 gemas não é nada comparado com o que eu já tive. Quando o próprio Magus ele fala isso, né? O Magus ele pega 8 ou 9 cubo cósmicos quando na segunda parte, né? Não é a cruzada, a primeira, a Infinity Gauntlet, é a Infinity War mesmo, né? Que acho que a Guerra Infinita que é contra o Magus. Ele pega vários cubo cósmicos de dimensões diferentes, se eu não estou errado, para conseguir quase equivaler à E mesmo manopla do assim, não- infinito, ainda assim não era exatamente. Mas ele dá uma peia na galerinha cósmica, né? Ele ainda consegue dar uns chega pra lá nos grandes cósmicos, assim. Mas o cubo é bem menor, assim. Ele é, Galactus. ele é o que tinha, né, na época pra... Mas mesmo assim, eu achei interessante, porque assim, não fica 2 artefatos de poder infinito, assim, né? E os filmes, eles têm menos tempo pra contar pra gente. né? não dá pra sentar e explicar tudo minimamente. Olha, meu filho, o negócio é o seguinte, a gente tem 8 edições aqui pra contar uma historinha. Então em cada uma das historinhas a gente conta uma gema. Ou uma joia, sei lá, como você queira E entender. no filme foi interessante porque a gente não sabia, né? Depois que ela, não sei nem se talvez, o Kevin Feige fala que eles pensaram em tudo, né? Mas talvez não, assim. Porque a gente vê o cubo no Capitão América, né? No final do primeiro Capitão América, o cara esfrega na nossa cara o cubo, eu dou um grito, assim, igual criança lá, igual criança empolgada. E até então ele era o cubo cósmico, né, pra gente. Aí depois que ele virou a tal da joia lá. Pois é. Mais 2 músicas? Eu quero a música I'm Alive do Shine. Senhor? Deixa vocês escolherem. Tem Mais alguma Marvel que eu vou correr por aí pra buscar? Daqui a pouco a gente volta. Marvel!
Brincadeira é coisa séria. Além de divertir também os adultos, a brincadeira ajuda a criança a crescer mais sadia, mais esperta e inteligente. Brinque com seus filhos, sobrinhos, netos e irmãos. Incentive as suas crianças a brincar com as outras. Brincando, a criança vai longe. Unicef, para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. Fala no quadrinho o nome do mentor. Pera, já estamos ao vivo? Já gente? estamos. Alguém demorou pra fazer essa brincadeira de novo, né? Alguns ao vivo, alguns ao vivo. Não, é porque de vez em quando a gente tá conversando, eu gosto de apertar o play e a galera fica conversando, assim, conversando. Mas vamos lá. Até agora, a gente só viu em Titã Thanos. E se você for pegar essa história do Marvel, você vai ver que, na verdade, Thanos não é o grande cara. Na verdade, ele só é doido. Titã foi criada pelo mentor, né? Foi criado pelo mentor, né? Ele chegou lá, ele era da raça do Cronos, né? Isso. Não explica que tem uma... Acho que nessa edição que explica que toda a ideia de Grécia, essas coisas e tal. Isso, o Cronos era como se fosse o cara mais poderoso de todos, Sim, ele fez lá o batalharam Olimpo entre dele. eles. Aí quando o Cronos fez uma burrada acadêmica dessa, assim, que causou explosão, só que a burrada acadêmica dele era muito maior do que tudo do Tony Stark, assim. Ele explodiu, ferrou o negócio todo, ele virou entidade cósmica sem querer, e aí o Zeus ficou dono da parada, né, o primeiro filho dele. Aí o Zeus expulsou o cara, fugiu o nome dele completamente, que depois que é o cara que vira o mentor. Esse cara, ele é expulso, ele cai lá em Titã, aí ele chega lá, tem uma civilização que tinha acabado de se autodestruir, né? Guerra, poluição. Nessa época tinha esse negócio da galera preocupada já com o planeta. Aí ele encontra lá só uma mulher que sobreviveu. Aí junto com ela ele recria o planeta, casa com ela e eles têm alguns descendentes, né? Entre eles o Thanos e o Star Fox, né? Que é o Eros. Né? É por causa que primeiro Eros, depois muito tempo que ele veio. E todos eles viveram, né? Eles fizeram o Isaac, que é o computador lá, né? O computador que é o tamanho do planeta. A propósito, o nome do computador? Você... Ele é um anacrono muito louco para... Eu não vou tentar pronunciar isso, cara, é muito estranho. Bota no Google Tradutor e bota ver se ela fala qualquer coisa doida. Ele é o Integral Synaptic Anti-Anionic Computer. É o computador anti-iônico sináptico integrado, ou algo assim. E seria o computador mais rápido. O cara só queria muito que ele chamasse Isaac. E é um computador absurdo, né? Ele controla o Titã todo, resolve todos os problemas que os Titã... Titã não, né? O planeta chama Titã também, né? A Lua, Titã. E o computador controla o negócio todo, é tudo... computador até meio psiônico também, né? Quando tem essa história do Drax contatando o Homem de Ferro, que aparece o Thanos a primeira vez, o computador contata o Drax psiquicamente, assim. Então é outro contato psíquico. outro nível, assim, de computador. Você fala que também tem uma das histórias que o Marvel aparece que o Isaac ele foi hackeado, alguma coisa do gênero, aí ele se volta meio contra a população, aí tá matando a galera com mudanças climáticas. Se eu não me engano... também nessa vida e morte, também, antes da morte. Eu acho que aquele primeiro inimigo lá do Capitão Marvel, Phil... Roy, não sei o quê. Ok. Aquele cara que era um dos primeiros inimigos do Marvel lá. Eu esqueci. Se eu não me engano, é ele que faz esse negócio todo aí, que é o que desencadeia, né, a morte dele. E é nessa parte que a gente Nitro. Não, é antes da morte. Então, Nitro. Tem antes da morte que tem essa marca. Não, o Nitro, ele faz aquelas explosões e solta aquele gás que é o gás cancerígeno lá, que pega... O cara que hackeia o Isaac, eu acho que é outro cara. É outro cara. Mas essas histórias, dessa parte da vida, né? Da vida. Do Marvel, elas são interessantes por causa disso, porque elas apresentam Thanos, apresentam os Titãs, apresentam todo aquele planeta lá, né? Aquela situação. E o Thanos, ele começa uma conquista universal, entre aspas, conquistando Titã, né? Ele conquista Titã e vira os olhos pra Terra, onde ele acha o Rick Jones, que nessa experiência toda do Rick Jones com a inteligência Skrull, inteligência Kree. A inteligência inteligência suprema, que na verdade é um cabeção. Parecendo uma meba.
fazendo uma ameba que tem uma inteligência Enorme, absurda. e psíquico. E aí que vem uma coisa curiosa, né? Por que não tem psíquico? Velho? Quem não tem poder? Eu queria saber quem não tem poder psíquico. Dessa parte cósmica, assim, tem bastante. Pois é, e o que eu acho mais legal é que você tem o Isaac de um lado, tem a consciência cósmica do outro, O Io. né, que é uma coisa absurda. E ela deixa no Rick Jones a pista do cubo cósmico. Ninguém sabe por quê, né? Porque só a inteligência cósmica é capaz de entender Porque deixou no por maldito que Rick deixou no Rick Jones. Né? No Gente. Rick, de todas as pessoas que É. estavam lá presentes naquele momento, incluindo o Marvel, e deixou no Rick Rick Jones. Jones. Eu já falei que eu tenho problemas com o Rick Jones. Ele voltou até atualmente. Nossa, o Rick Jones é difícil. Mas aí, o É o Thanos sabendo humano disso, mais inútil do universo. Tem tudo. além de ninguém entender como que por que a inteligência deixou isso com o Rick Jones, ninguém entende também como que o Thanos sabia. É. Que aí foi um negócio que só essas inteligências superiores conseguem explicar pra gente. O Thanos vai lá, rouba dele, pega o cubo, Acessa a cabeça do Rick Jones, se eu não me engano, né? ele captura o Rick, eles fazem todo uma super plano de cebolinha assim para capturar o Rick Jones e quebrar ele, né? E deixar ele suscetível. Aí tá tudo errado, aí o Thanos pega ele, joga na máquina e copia a mente dele. Mas por que não fez isso desde o começo? Tudo bem. Thanos é um cara metódico, ele tentou outros métodos. Eu acho interessante o cara, né, tentar. É legal ver que Thanos nessa saga e depois ver na Guerra Infinita como ele muda o comportamento dele total. Velho. Ele é Eles bem diferente. refazem o Thanos bastante, né? Bem diferente. E é interessante que ele já era entregão nessa época, né? Porque ele ganha, ele pega o cubo cósmico, assim, agora eu sou foda, vou virar onipotente, onipresente, onitudo. Vou mudar o universo. Aí ele, o cubo cósmico, me ajuda aqui, aí, pelos poderes do cubo cósmico, aí ele sai do corpo dele e o corpo dele fica segurando o cubo cósmico. Aí o Marvel olha pra um lado, olha pro outro. É isso mesmo? O que é o cubo cósmico que ganha do Thanos? Assim, né? Que parece aquela pergunta fácil de matemática que você acha que é pegadinha. O cara olha assim, mas será? Ficou mesmo o cubo aqui, assim? Ele quebra, ganha, né? Interessante. Aí o Thanos tem a primeira derrota entregada dele, assim, né? Que depois vão se suceder em inúmeras outras, talvez infinitas outras. Enfim, nossa, eu tive que ler umas 3 ou 4 vezes. Na verdade que não é leitura esse ano, é só uma leitura Você visual. voltou a página, né? Eu voltei, eu falei, velho, não é isso. possível o que eu tô pensando. O caramba. É isso mesmo. É o seguinte, Sam, uma cena que tu achou o máximo. Da vida? Da vida. Consciência cósmica do Will, tanto que eu até postei ultimamente no Instagram e pra mim, quando ele fica nesse debate, não vou ser um guerreiro, eu vou ser um guardião. Né? Essa discussão eu gostei, filosófica, é legal. Meio redundante em alguns pontos, mas é legal. É mais uma recriação do personagem, né? Na época ele tava batalhando bastante pelas vendas, né? Então só nessa saga a gente vê 2 recriações dele, né? Uhum. É a recriação de quando ele ganhou esses poderes solares e tal, e a recriação quando o Ion chama ele lá, não, cara, aqui. A gente já previu lá atrás, o Cronos previu lá atrás que ia precisar de um guerreiro, toma consciência cósmica aqui. Mas você vai fica ter louro. você vai ter que fazer merecer isso. Então, se eu não me engano, é uma história inteira. Ele fica enfrentando o passado dele. O bicho fala com ele, não, a gente pode fazer a transformação física, mas a mental é você que tem que... Pois é. Se for mostrando pra ele, tu foi um guerreiro a vida inteira, mas olha aqui como é que você só fez burrada, né? Olha aqui, ó, a mulher que você amava morreu, o cara que era seu superior, tu teve que matar ele. Então você viu assim, né, que esse negócio de guerra não deu muito certo. Pois é. E aí? E, senhor Marinho, uma parte que você ouviu e que te pegou pela alma? A derrota do Thanos. Essa foi assim. Foi um negócio sensacional. Eu gosto de um negócio do Rick Jones assim, que eles botam ele como um cara muito emotivo, né? Todas as cenas que tem o Rick Jones com muita raiva, eles tentam fazer ele o cara muito humano da Marvel, né? Eu acho massa, eu gosto assim desse. Também não sou fã do Rick Jones não, mas eu acho legal eles tentarem botar ele meio que ser o cara ali que... Ai, que raiva desse Thanos fazer isso. Ai, como eu amo essa menina aqui. Extremamente orgulhoso em alguns momentos. Né? Orgulhoso. Ele é até meio babaca, assim, mas ele é muito humano, né? Eu acho interessante. Eles fazem um esforço pro Rick Jones ser, tipo, muito over the top, emocional, humanamente, assim, sei lá.
Acho que é um jeito que os caras tentaram mostrar que ele é muito humano. Ele não é um dos deuses da Marvel. É. Cara, pode parecer estranho, mas uma coisa que me chama muita atenção é muito a ideia do comecinho, de ver Titã, ver toda aquela estrutura daquele planeta lindo, maravilhoso. O Jim Stein ele gosta muito de fazer críticas, não é, a nossa sociedade, olhando, não é, aliás, ele faz crítica à nossa sociedade em cima do espaço que ele utiliza, né? Do universo espacial que ele utiliza, ele vai estudando críticas. E aí, assim, ver um planeta que foi destruído, uma lua que foi destruída, né, completamente pela ganância e tudo mais, e corporações. E de repente o que ele faz? Não, gente, vamos montar um mundo mais bonitinho, mais fofinho, mais legal. A crítica dele é sempre nesse sentido, sempre pontual. Ele critica duas vezes, né? Ele critica a poluição, ganância e tal, quando ele conta a história do mentor. Uhum. E ele critica a guerra, né? Quando o Thanos toma o planeta e fica só o mentor e o Eros, o Star Fox, né, lutando contra ele. Ele faz até umas 2 páginas que ele fica falando sobre o que é a guerra. O Rick Jones e o Capitão Marvel ficam meio viajando nisso, assim, os dois, né? É bem interessante. Ele critica forte mesmo. Isso é muito dele, né? Isso é uma coisa que a gente vai perceber que ele gosta sempre de fazer referências a esse universo nosso, nesse universo espacial, e criticando AD o tempo inteiro. 2 músicas para terminar? Estranho dizer Déjà Vu, Dream Theater, só porque nessa confusão mental do Marvel de se reencontrar de novo. Coloca uma música da menina que tá compondo a trilha sonora do novo filme, não vou lembrar o nome dela. Eu tentei decorar um nome muito estranho. Tá, então eu vou achar alguma coisa dessa menina por aí. O programa quase indo embora. Semana que vem nós tá com alguém, com quem, não sei como, não sei pra onde, não sei com quem, mas nós volta semana que vem pra encher a paciência de vocês. Até! Até. Valeu, abraço.